Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Então, vamos começar os trabalhos. Primeiro, queria muito agradecer não somente a participação aqui das colegas caríssimas, Laís Lucas, que hoje palestrará sobre um tema que tem relação com a sua tese de doutorado, que é sobre compliance e deveres de administradores em companhias, e também a minha tripla colega, não apenas na PUC, mas também na CAF e também no escritório, Gabriela Valau, duas pessoas que eu tenho um enorme orgulho de dividir das mais diversas atividades acadêmicas e profissionais nos últimos anos. E dentro da dinâmica, só para tentar explicar aqui, nós temos aqui o primeiro dos vídeos que vamos ter em sequência, mas nós pretendemos, numa época em que agora surgiram, na pandemia, tantos vídeos com tantas palestras, às vezes de curta duração, pretendemos, às vezes, ter tópicos que possam ser trabalhados de forma mais contínua e alongada e com maior profundidade. E, portanto, aqui, na data de hoje, nós temos uma exposição que é feita por uma pessoa e com uma temática específica e detalhada para que possamos dar maior profundidade aos estudos e aos debates. De imediato, aproveito e passo a palavra para a professora Gabriela Valau para suas primeiras considerações e início do formato que adotamos, que é um formato muito próximo a uma entrevista. Gabriela? Muito bom, muito obrigada, André. Bom dia, Laís. Quero primeiro registrar minha felicidade multiplicada aqui de estar com vocês em mais esse projeto. A gente tem participado há bem mais de década, né, de uma série de iniciativas aí acadêmicas, pessoais, profissionais. É sempre uma alegria e esse é um momento histórico, né? Você sabe o quanto eu estou com saudades aí da gente fazer os nossos agitos presenciais, mas enquanto isso não é possível, então eu fico muito feliz da gente poder pelo menos conversar por aqui, e especialmente de conversar sobre esse tema que eu sei que é tão caro a Laís, né, que defendeu tese sobre o assunto e para nós também nas nossas rotinas e na nossa sala de aula são temas que às vezes a gente precisa, quer aprofundar, e nada melhor do que a gente poder, então, ter esse bate-papo hoje aqui para conversar sobre isso. Então, assim, já para poder aproveitar a nossa expert sobre o tema, não vou me alongar muito aqui, mas eu queria realmente, assim, começar do começo, né? Porque o termo compliance é um termo que a gente vê muito sendo tratado, a gente observa as empresas muito preocupadas com isso, muito tem se divulgado, se difundido sobre a importância do compliance, mas, Laís, eu queria ouvir um pouquinho de ti, afinal de contas, do que a gente está tratando, né? Porque se a gente vai, assim, fazer uma tradução mais direta, né, da ideia do termo compliance em inglês, a gente estaria aí, me parece, falando sobre nada mais, nada menos do que estar em conformidade ou cumprir a lei. Isso é realmente novo? Ou a gente está falando em mais do mesmo? Como é que surgiu essa preocupação e por que especialmente na tua trajetória, tu te dedica tanto, como a gente sabe, para estudar o compliance, para trabalhar com compliance e para ver esse tema melhor tratado? Bom, inicialmente eu quero muito agradecer esse espaço aqui que foi criado, né, desse projeto que a gente espera que gere frutos, né, do nosso direito empresarial em debate, porque é mais um espaço de convivência com vocês, colegas tão queridos, tão caros. Gabi, desde o mestrado, que a gente convive, André, ingressamos praticamente juntos na PUC, na mesma seleção, e então, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês e poder dividir esse primeiro espaço do projeto, né, com vocês. Também gostaria de registrar que até falávamos isso, né, há pouco, sobre o momento histórico que a gente está vivendo,
que é um momento de muita ansiedade, de muita apreensão, porque afinal de contas a gente está vivendo um problema de saúde pública, né, que não deixa de ser, que é grave. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista acadêmico, a gente nunca viu tanto conhecimento sendo gerado e organizado, né? Esse conhecimento, obviamente que ele é gerado, mas nós nunca nos preocupamos tanto em organizar esse conhecimento. Então, eu tenho certeza que muita coisa boa vai ficar aí de legado para a academia, né? De conhecimento produzido e registrado agora, né? Então, isso eu acho que é uma das grandes, dos grandes presentes que ficarão deste momento todo, né, de tanta ansiedade que vivemos. Bom, já entrando no tema, como a Gabi bem disse, eu já me dedico a estudar essas questões de compliance e vou me permitir voltar um pouquinho antes de governança, desde a graduação, tá? Para mim sempre foi uma questão um tanto quanto difícil de aceitar, né? Aquela ideia, por vezes um tanto quanto generalizada, de que a atividade empresarial ela não poderia andar de mãos dadas com condutas éticas, né? Aquela ideia que muitas vezes se tem, e equivocada, por óbvio, né? De que a riqueza ela pode ou deve sempre advir de alguma atividade escusa, e não é assim, né? Então, desde a graduação, eu comecei a estudar governança corporativa e, para mim, esse movimento da governança com o que hoje nós posteriormente chamamos de compliance são quase que decorrentes um do outro, né? Porque uma das premissas de governança é o cumprimento integral da legislação. Mas especificamente em relação ao compliance, quando a gente vai utilizar especificamente essa nomenclatura, isso vai remontar à década de 70, o caso Watergate nos Estados Unidos, né, que teve como resposta uma legislação, que foi uma das primeiras legislações de combate global à corrupção. Porque, vejam, a corrupção ela sempre foi tratada do ponto de vista do direito penal. E ela chegou-se à conclusão, e quem vai falar muito bem sobre isso é a Susan Rose Ackerman, que é uma doutrinadora americana, que a corrupção ela é um problema tão complexo que ela não pode ser atacada só por esferas do direito penal. O direito civil, o direito empresarial, qualquer outro ramo do direito também vai ter que fazer esse ataque à corrupção, porque ela precisa, o que os doutrinadores chamam de um tratamento global, tá? Então, a primeira legislação que vai nos trazer esse tratamento mais global à corrupção é o FCPA, que é uma legislação norte-americana que data de 1977, e ela foi em decorrência do caso Watergate, e ela vai falar especialmente em compliance. Quando que ela vai falar isso? Quando ela disser lá num determinado momento que se as empresas norte-americanas que estivessem envolvidas em casos de corrupção e porventura fossem pegas nesses casos, se elas tivessem programas de compliance, elas poderiam ter, então, alguns benefícios, alguns atenuantes de pena. Tá? Então, foi a primeira vez que a gente vai falar nisso, né? Mas claro que depois, a gente fazendo uma tradução literal, Gabi, até pegando o teu gancho, né? É mais do mesmo, não é mais do mesmo? Óbvio que todo mundo sabe que cumprir a lei é a base, né? A gente não precisaria de uma legislação ou de todo um movimento para nos dizer que nós precisamos cumprir a legislação. Isso já está intrínseco, né? A nosso próprio estado de cidadãos, né, de uma ordem jurídica, a gente sabe que a gente tem que cumprir a legislação, né? Acontece que quando a gente está tratando dessas questões de ética empresarial, por vezes a gente não se depara só com questões de descumprimento da legislação, mas com dilemas morais ou éticos, né? Com dilemas que ficam naquela linha entre, tá, isto é ilegal? É, mas não é. Não, então não é. Então eu posso fazer? Será? Será que eu posso fazer? Então, uma das coisas que a gente costuma falar em compliance é o teste da capa de jornal, né? Que é uma das coisas que quase todos os doutrinadores falam. Se isso fosse aparecer, se essa tua conduta fosse aparecer na capa do jornal, a tua família ficaria feliz em ver? Tu ficaria feliz em ver? Daria certo? Então, esse teste da capa do jornal, claro, se é algo que é notadamente ilegal,
ok, né? Mas o problema são esses dilemas que andam no meio do caminho e que, por vezes, não têm um crivo de legalidade ou não. E aí a importância da gente pensar nessas questões de compliance, que não se resume tão somente a um cumprimento da legislação, mas o cumprimento daqueles protocolos, padrões, enfim, que se espera de uma empresa dentro do mercado, né? Considerando que estamos aqui falando dentro de empresas, né? De direito empresarial. Laís, na sua tese você faz um trabalho mais na parte introdutória que liga o problema da fraude empresarial, já que a corrupção no nosso sistema ele somente seria em relação a entes públicos, então não se usa o termo corrupção, se usa o termo fraude empresarial, e a relação com governança, a questão das motivações para as fraudes. E daí, claro, que isso seria o porquê dos programas de integridade. Dentro dessa ideia, qual é a relação que tu estabelece entre fraude empresarial e as suas motivações para chegar aos programas de integridade? Bom, como eu comentava anteriormente, André, quando a gente começa a falar, ou assim, numa percepção um pouco mais superficial em relação ao compliance, a gente pensa estritamente no cumprimento da legislação. Mas existem outras situações que, teoricamente, elas vão um pouco além daquilo que está previsto ou não na legislação. Então, estudando um pouco mais aprofundadamente esse assunto, a gente começa, até porque, e daí a ligação histórica com a questão da governança eu acho importante a gente fazer aqui, porque a governança, ela discute todo um agir, né, ou ela dá recomendações, todo de um agir das empresas, que passam por questões de legalidade ou ilegalidade, mas que passam principalmente por condutas que vão fazer com que os investidores, por exemplo, se sintam atraídos naquela empresa. A verdade seja dita que a governança, ela começou o seu embrião lá na década de 80 ainda, foi por conta da atração de investidores. A gente teve um sem fim de casos de fraudes empresariais, principalmente fraudes contábeis, né? Manipulação de balanço, de resultados, e, enfim, resultados maravilhosos, e 2, 3 anos depois a empresa estava completamente falida, porque aqueles resultados eram completamente ilusórios, né? E daí se começa todo um movimento para que se evidencie algumas premissas ou se direcione algumas condutas dos agentes de mercado, como que são os pilares de governança, como transparência, a equidade entre os acionistas, uma responsabilidade social corporativa mais acurada, né, e uma prestação de contas mais minuciosa, né, para que se evite principalmente essas fraudes contábeis. Então, a gente tem ali que, por exemplo, a nossa legislação vai ter algumas premissas de transparência, vai indicar lá as regras de publicação de balanços, enfim, a governança ela vai propor mais do que está previsto na legislação. Ou seja, nós estamos saindo de um campo de legalidade ou ilegalidade, estamos indo para aquilo que eu posso fazer mais, porque o meu objetivo é ser transparente, parecer transparente e fazer com que o meu investidor se sinta atraído, né, por aquilo, porque eu estou garantindo. Tudo isso tem, obviamente, daí deixo aqui a deixa para quem quiser se aprofundar no assunto, tudo isso tem uma teoria econômica por trás, né, que é a chamada teoria de agência, que é o conflito existente entre informações assimétricas, né? Então, quem quiser se aprofundar, acho que pode começar pelo clássico do Berle-Mintz, que vai falar sobre esse problema, né, de agente principal. E depois tem algumas outras recomendações da área de direito e economia que podem ser muito, muito úteis, mas tudo isso começa ali e depois a gente vai evoluindo para esses 4 pilares, basicamente, de governança que eu falei para vocês. Então, o que se percebe? Não bastava simplesmente
nós fazermos uma divisão entre, vamos implementar programas de compliance para que se cumpra efetivamente a legislação. Esse leque de legalidade, ele passava por condutas que daí não eu exclusivamente, mas a doutrina que se dedica a estudar isso, colocou num guarda-chuva de fraude empresarial, né? Que podem ser consideradas como, por exemplo, manipulação, comportamento não ético, atividade de comportamento ilegal e todo o rol de crimes que a gente sabe, principalmente crimes financeiros, que podem acontecer, tá? Então, a questão toda é que a gente ultrapassa um pouco a questão de legalidade e ilegalidade, e a gente chega em condutas que ficam naquele limite, naquela linha tênue entre a questão da legalidade ou da ilegalidade e que o mercado espera que se tenha, obviamente, a melhor conduta. Bom, Laís, tu comentasse, então, sobre esse efeito de sinalização que se tem para o mercado e essa preocupação, né, com a implementação dos programas de compliance, que já vem desde a década de 70, etc. Mas de lá para cá, e assim, olhando um pouco mais para a efetividade, para a prática empresarial e não só para essa preocupação com sinalizar para o mercado que se estaria, então, em compliance com a legislação. Como é que tu vês a efetividade dos programas? Tem como diagnosticar isso? Tem como a gente observar isso é um problema ou não? Na prática, assim, esses programas realmente se tornam eficientes? Isso é uma grande discussão, tá, Gabi? Inclusive, eu acho que como nós, e trazendo um pouco aqui para o cenário Brasil, assim, como a gente ainda está um tanto quanto engatinhando nesse assunto, porque, afinal de contas, a nossa legislação que traz esses conceitos, ela é de 2013, então a gente tem aí 7 anos de uma legislação e a gente sabe que no tempo do direito isso é pouco, né, de experimentação. A gente ainda vai ter muito que debater sobre a questão de efetividades, mas eu acho que a gente já tem alguns nortes bastante importantes para que a gente possa começar a delinear o que nós vamos pensar sobre isso. A primeira coisa que eu acho que tem que ser dita, tem uma frase do professor Menezes de Cordeiro, o autor português, ele vai dizer o seguinte: não existe boa ou má governança, existe a governança que é possível, tá? Então, ele fala isso em que contexto? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu prefiro que uma empresa, como a gente sabe que a adoção desses programas de integridade, né, foi como a nossa legislação chamou esses programas de compliance, ela é voluntária, ela não é obrigatória, né? Então, ele vai dizer no contexto seguinte: bom, é preferível que uma empresa que ela já tenha minimamente refletido sobre isso, do que ela não ter absolutamente nada, né, e fechar os olhos para isso, tá? O nosso legislador, ele, logo após a promulgação da 12846 de 2013, que foi a legislação que falou nos programas de integridade pela primeira vez, ele também promulgou um decreto 8420 de 2015, aonde ali, nos artigos 41 e 42, vão ter os parâmetros sobre a implementação, o que se espera, o que o poder público espera de um programa de integridade de uma empresa para que se tenha o benefício de atenuante de pena previsto lá na 12846, tá? E ali existem várias premissas, enfim, são artigos super extensos, existem várias premissas, como, por exemplo, que tenha total adesão da alta administração da empresa, que tenha treinamentos periódicos, que tenha um canal de denúncia independente, que tenha um código de ética ou de conduta que possa nortear as condutas dos agentes destinatários. Existe uma série de premissas ali que vão sendo colocadas, tá? Eu acho que nós temos que fazer um acordo aqui, um acordo não para relaxar isso em relação às empresas que pretendem implementar seus programas de integridade, mas um acordo para que a gente parta da realidade, tá? Nenhum programa de integridade vai ser 100% efetivo, nunca. E a experiência norte-americana que nos trouxe isso já chegou a essa conclusão. Inclusive, se nós vamos olhar
os julgados das cortes norte-americanas em casos envolvendo esses assuntos, eles vão dizer isso. Nenhum programa vai ser 100% efetivo. O que importa é que a empresa tenha pelo menos uma predisposição de fazer um programa que minimamente seja efetivo. Um programa que detecte alguma coisa, porque o importante desses programas de integridade não é só uma correção a posteriori, mas sim uma prevenção, uma cultura de prevenção e de detecção precoce dessas fraudes empresariais, né? Para que não se chegue no ilícito ou, enfim, na fraude perpetuada. Então, aqui no nosso cenário, eu acho que a gente pode partir das premissas que são colocadas nos artigos 41 e 42, e existe um outro programa que se chama Programa Empresa Proética, da CGU, da Controladoria Geral da União, que é como se fosse um prêmio que é dado, as empresas se candidatam, né? A CGU abre editais todos os anos, as empresas se candidatam, e a CGU ela faz uma análise bastante acurada, né, dos programas de integridade das empresas. E se essas empresas são, enfim, reconhecidas, se a CGU entende, ela confere um selo de empresa proética da CGU. Então, nós temos também esse trabalho, né, digamos assim, do ente público, essa preocupação do ente público em reconhecer aquelas empresas. Eles conferem o selo a 30 empresas em cada edição, e é bem fácil de consultar lá no site da CGU, tem as 30 desse ano, né? Na realidade do ano passado, esse ano ainda, acho que em virtude da pandemia, não abriu o edital para as empresas concorrerem ao selo. Laís, duas questões aqui, ainda voltando no ponto. Aliás, antes de chegar ao ponto próximo, eu queria perguntar mais um detalhe. Do ponto de vista prático, a gente sabe o quanto é complicado identificar se um programa funciona ou não. Salvo equívoco, no passado você já fez trabalhos envolvendo programas de governança da Petrobras, que, aliás, era, pelo menos à época, considerado um bom modelo e futuramente se verificou como um modelo não muito positivo. E claro que, às vezes, o fato de encontrarmos numa empresa casos sendo investigados pela própria empresa e por iniciativa da própria empresa seria um indicativo, mas nós teríamos outros indicativos possíveis das eventuais fraudes? Bem, vamos lá. A detecção de fraudes, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente ver o estado de maturidade das empresas e o compromisso com aquilo, tá? Então, uma das coisas importantes que eu até falei quando a Gabi perguntou é a questão do comprometimento da alta administração, tá? Ter programas de integridade simplesmente para dizer que tem, a gente sabe que muitas empresas têm, né? Até porque tem um movimento, uma tendência de mercado que eu acho importante a gente falar, tá? Que, inclusive, alguns estudiosos do tema vão dizer que isso, inclusive, pode ser um problema concorrencial que vivenciamos, tá? Com todo esse movimento que a gente viu, e a gente sabe que isso tudo teve um apelo muito grande nos últimos anos, por tudo que nós vimos, né, em fraudes de grandes empresas do cenário nacional, muitas empresas, tanto para se blindarem de eventuais problemas, como também para fazerem um marketing, digamos assim, positivo, né, elas passaram a exigir que os seus co-contratantes, né, os seus fornecedores, principalmente, tivessem programas de integridade, tá? Os programas de integridade, quando comprados, porque existem os que são comprados e existem os que podem ser feitos em casa, digamos assim, pelas empresas, eles não são de baixo custo de implementação. A gente precisa dizer que eles são bastante dispendiosos, porque eles vão envolver pessoas, vão envolver uma série de procedimentos, enfim, tá? Então, esses programas, eles tendem a ter um custo alto que, para pequenos empresários, fica bastante difícil de implementar. Então, a gente acaba tendo uma concentração desses programas em grandes players, né?
E eles vão ter a preferência, por exemplo, da empresa XYZ, que é uma multinacional e que quer se resguardar, na hora de uma contratação, eliminando os pequenos de mercado. Isso é um problema concorrencial que a gente vai ter que analisar com muito carinho, eu acho, num futuro bem próximo, para ver se efetivamente ele está abalando algumas estruturas de mercado ou não. Tá? Já tem estudiosos, principalmente em São Paulo, já tem gente estudando sobre isso para ver quais são os impactos, tá? Acontece o seguinte, que as fraudes empresariais, ou melhor, vamos falar enfim, de atos nebulosos, não vamos falar de fraudes empresariais especificamente, existem desde que o mundo é mundo, tá? Inclusive, se a gente vai olhar o referencial teórico de combate à fraude do Tribunal de Contas da União, o primeiro caso que eles vão contar lá foi na Grécia Antiga ainda, tá? Então, assim, a gente sabe que isso existe e existe há muito tempo. Então só agora que a gente descobriu como combater? Não. Existiam, talvez hoje a gente tenha uma forma organizada, né? Mas existiam outras premissas. Então, por exemplo, controles internos das empresas, né? Auditorias, até mesmo o Conselho Fiscal, enfim, que é um outro assunto a ser tratado, né? São órgãos que já existiam dentro das empresas há bastante tempo e que poderiam se ocupar de fazer essa verificação, né, das condutas internas e se elas estão de acordo, tá? O fato é o seguinte, é que há algum tempo a gente começa a olhar, e o leading case, quando a gente começou a olhar essas coisas, muito embora os americanos eles já tivessem uma cultura um pouquinho mais aprimorada que a nossa, foi um caso ocorrido em 1996 nos Estados Unidos, que é o caso Caremark, que era uma empresa similar a um plano de saúde nosso, né? E que ela, num determinado momento, os seus acionistas foram investigar a fundo os seus documentos contábeis e viram que ela pagava, tipo assim, 250 milhões de dólares por ano de multas ao poder público. E foram investigar, mas por que a gente paga 250 milhões de dólares por ano de multas ao poder público? E eles foram ver que eles tinham algumas práticas de descumprimento da legislação e que, para não serem levados a processos, eles iam lá e pagavam essas multas. Então, assim, eles pagavam muitos milhões de dólares por ano com essas multas, tá? Bom, esse caso, ele resultou no final, os acionistas ingressaram, então, com uma ação contra os administradores da empresa, exigindo a responsabilidade deles, tá? E nesse caso, eles acabaram fazendo um acordo, mas mesmo assim a Corte de Delaware, ela chegou à seguinte conclusão: mesmo que não tivesse sido o acordo, que não tivesse feito o acordo, não era um caso de responsabilizar os administradores das empresas. Por quê? Porque existiam sinalizadores na empresa para a tentativa de combate e detecção dessas fraudes. O problema é que era uma empresa tão grande, tão dispersa, que mesmo assim, algumas coisas que geravam 250 milhões de dólares de multa por ano, acabavam passando. Mas que os administradores não seriam os efetivamente responsáveis, né, por aquilo como aqueles acionistas pretendiam fazer crer, porque eles tinham levantado, como se coloca e essa expressão depois pegou, digamos assim, as red flags, as bandeiras vermelhas, né, tinham todas sinalizadas. Então, tinham sistemas, tinham controles, tinham grades de aprovação, mas coisas passavam por conta da grandiosidade da empresa. Então, vinculando aquela fala anterior, nenhum programa de efetividade vai ser 100% seguro e vai blindar 100% uma empresa. Ele tem que minimamente funcionar. E nesse caso em específico da Caremark, eles ainda fizeram a seguinte medição, eles fizeram a questão de mostrar tudo que os programas que eles tinham, as red flags que eles tinham, tudo que eles tinham pego. Então, assim, o prejuízo seria muito maior se não existisse, né, esses sinalizadores. Bom, depois quando é que a gente começa a discutir isso aqui no Brasil? Só para complementar. Em 2008, tem um texto do professor Otávio Asbeck, aonde ele vai discutir, refletindo sobre o caso Sadia,
que ele foi um dos diretores da CVM que participou do julgamento do caso Sadia em 2008, tá? Ele refletindo sobre isso, ele traz a questão das red flags. No caso Sadia aqui foi um pouco diferente, porque existiam alguns sinalizadores, mas lá na decisão que foi dada pela CVM, chegou-se à conclusão que esses sinalizadores eles eram desrespeitados pelos seus administradores. Ou seja, eles mesmos criaram, por exemplo, limites de negociação semanal. O diretor tal não podia fazer negociações superiores a, sei lá, 100 milhões de reais. Ele fazia toda semana negociações de 150 milhões de reais, né? Então, existia o limite, mas existia a bandeira vermelha, mas elas não eram respeitadas. E daí sim que foi o caso que condenou, especialmente o diretor financeiro e o presidente, né, que foram condenados pela CVM. Só aqui prosseguindo, Laís, dentro dessa lógica, aliás, é até curioso, acho que faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, a gente teve um evento na PUC-RS com o professor Otávio Yazbek, e acho que esse assunto foi bastante trazido também a debate, inclusive antes e depois do evento. E quando a gente fala sobre a questão dos sinalizadores, se eu bem entendi, pela lógica do Yazbek e da sua, o que está pretendendo evitar é que o administrador ele deixe de ser responsabilizado por não saber de fraudes e também não se propor a tentar descobrir as fraudes. Seria mais ou menos essa a ideia. E, portanto, seria uma forma de tentar evitar a não responsabilização de um administrador que diz eu não sabia de uma fraude, mas também nada fiz para combatê-la. E dentro desta perspectiva, tu tem exemplos do que podem ser esses sinalizadores, os red flags? Bem, vamos lá. Eu só queria voltar um pouquinho, André, na questão desse papel dos administradores, porque eu acho que é uma coisa bem importante aqui que a gente deixe esclarecido. E também, quando a gente estuda essa questão da fraude empresarial, né, a gente pode pensar por vezes assim, tá, mas não seria demasiado, né, colocar em cima de um administrador, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que é pulverizada pelo país inteiro, tá? Nós temos tantos casos aí, enfim, recentes, acho que posso até citar um aqui, porque não é segredo para ninguém, por exemplo, a Odebrecht, que tem milhares, né, de funcionários, canteiros de obras espalhados, né, pelo país, e não só pelo país, por outros países do mundo, assim, como é que o administrador que está lá na sua sala, cuidando de questões muito maiores, ele vai poder ser responsabilizado pelo que um funcionário, um gerente de obra fez lá na ponta, né, que possa não estar de acordo com as políticas de empresa e com a legislação. Bom, primeiro pelo nosso próprio modelo, né, eu acho, de administração empresarial que a gente adotou, né, quando a gente está tratando, vamos especificamente aqui tratar de sociedades anônimas de capital aberto, os administradores, eles são eleitos da diretoria executiva pelo Conselho Fiscal, quem elege é o acionista, né, o Conselho Fiscal. Então, a gente tem aí algumas teorias que vão levantar desse cuidado na eleição desses administradores, né? Isso é importante, né? Então, a nossa própria legislação nos leva a tornar esse administrador, né? Dar a esse administrador alguns deveres e algumas responsabilidades, muito embora a sua responsabilidade, ao final, seja subjetiva, dependendo de uma demonstração, né, de culpa no exercício das suas funções, tá? Eu não tenho dúvida que talvez o principal dever de um administrador, todos que estão previstos ali na Lei 6404 são super importantes, mas o dever de diligência talvez seja um dos principais deveres a serem observados pelo administrador, principalmente pela quantidade de subdeveres que esse dever de diligência importa, tá?
E um dos subdeveres que esse dever de diligência traz é o dever de fiscalização, monitoramento e investigação em caso de alguma suspeita, tá? Então, assim, ademais daquele dever de cuidado, que é o que como normalmente se traduz o dever de diligência, né? Ele tem o dever de zelar, de cuidar, né, da empresa. Não vou utilizar a expressão que eu acho que nem cabe mais, né? Como todo homem médio e probo deveria cuidar dos seus próprios negócios, porque um administrador de uma empresa grande não é homem médio, não é cuidar dos seus negócios, é pior, é cuidar do negócio alheio, que é muito pior do que cuidar dos seus próprios negócios, né? Então, ele encerra uma perspectiva de responsabilidade muito maior, né? Então, mas esses deveres de fiscalização, monitoramento e investigação, eles são deveres muito importantes, né, dentro desse guarda-chuva que é a diligência, tá? E tem um outro dado que eu queria agregar aqui, o porquê que a gente vai falar tanto na questão, como eu falei lá atrás, né, quando a gente começou a conversar, o comprometimento da alta administração. Em matéria de governança, a gente tem uma frase que é super utilizada, que é o tom que vem do topo, ou seja, sempre se coloca para o administrador essa, né, digamos assim, essa tarefa, né, dessa postura que deve partir dele ser emanada para o resto da empresa. E dados estatísticos vão nos comprovar um pouco do porquê disso. Teve uma pesquisa realizada pela OCDE com casos de corrupção internacional. Foram 427 casos que foram processados e julgados em matéria de corrupção internacional entre 1999 e 2014. Tá? Eles fizeram uma investigação para mapear o que seria esse caminho da corrupção internacional. Uma pesquisa super interessante, está disponível na internet, que eu recomendo que quem tiver interesse sobre esses assuntos dê uma lida nela. E eles chegaram à conclusão que em 52% dos casos, desses 427, os altos administradores das empresas envolvidas estavam diretamente vinculados ao ato da corrupção em si. Ou seja, eles tinham ido para a linha de frente e cometido o ato. Eles tinham oferecido a propina ou aceitado o suborno ou feito. Ou seja, em 52% dos casos, tá? Tem um outro estudo que eu acho que também é super relevante nessa área, que é um estudo do Eugene Schultz, que é um professor de Harvard, que ele escreveu um livro, que foi o resultado desse estudo dele, que se chama Por que Eles Fizeram Isso? Ele fez uma entrevista com 50 executivos norte-americanos que foram condenados por fraudes empresariais. E os 50 estavam presos, tá? Ele foi, então, nas cadeias, entrevistou os 50 e a pergunta que ele fez é: por que tu fez isso? Uma empresa que não precisava já tinha, enfim, um espaço de mercado que era top, grande, enfim, por que tu fez isso? Por que tu foi lá e fez essa fraude, cometeu essa fraude empresarial? E ele começa dizendo no livro assim: eu, quando fui fazer essa pesquisa, eu achei, sinceramente, que a resposta seria uma questão de custo-benefício. Não, porque eu vou ganhar tanto, porque eu vou abreviar o meu tempo de conseguir determinado alvará em tanto. Ele achou que ia vir uma resposta. E não foi exatamente nada disso. Os 50 simplesmente tinham uma espécie de negação, dizendo porque tinha que ser feito. Como assim tinha que ser feito? Tinha que ser feito. Porque foi essa a meta que eu recebi. Eu recebi a meta de construir uma unidade fabril, sei lá, no meio de uma reserva indígena. E eu tinha que conseguir o alvará para fazer isso. E daí vem uma das principais, né, daquelas frases chavões, quando a gente trabalha com fraude, vai lá e faz, não me interessa como. O não me interessa como, pronto. Daí vai cair para cada um de um jeito. Bom, tinham interesses pessoais envolvidos, claro, porque se eu conseguisse construir a determinada fábrica, o meu bônus ia aumentar, ou se eu conseguisse, a empresa ia ter uma determinada lucratividade, ia ter um ganho de mercado, né? Claro que tem interesses, né? Outros que vão.
mas havia uma negação, havia um procedimento mental nesses executivos muito mais acurado do que a simples questão custo-benefício, tá? Então, juntando essas duas questões, né, do porquê que os executivos vão fazer isso, e até tem um outro estudo do Donald Cressey, que esse é um pouquinho mais antigo, que vai falar do triângulo da fraude, né, que ele vai colocar que não é qualquer pessoa que vai ser capaz, né, de levar a cabo uma fraude, né, porque existem questões de oportunidade, questões de racionalização da fraude, questões de apetite ao risco a essa fraude, né? Se chega, então, à conclusão que realmente o tom tem que vir do topo, ou seja, que a gente tem que olhar para os administradores para que a gente possa entender todo um processo existente de fraude dentro de uma empresa. E aí é que o dever de diligência ele vai entrar, né? Por quê? Porque os administradores, eles têm esse dever de cuidado da empresa, né? Então, portanto, não deveriam envolver a empresa em qualquer risco que a pudesse maculá-la, mas, ao mesmo tempo, eles também têm esse dever de fiscalização, monitoramento e investigação. E é aí que entra, né, a grande, digamos assim, atribuição dos administradores em cuidar desses programas de integridade, né? Ou, como colocou o Otávio Asbeck lá atrás, inspirado nesse caso que era Remark, a questão de levantar as red flags, né? Então, é algo que tem que partir da administração da empresa, né, esses cuidados, para que se possa se ver, digamos assim, eu não digo, uma melhor tendência à efetividade, né? Bom, daí a gente pode perguntar o seguinte, tá bem, daí o administrador vai lá e faz, né? Ele tem que cuidar o que está sendo feito, não adianta ele simplesmente fazer. E no momento em que isso der problema, e ele tem que se submeter também ao programa, né? E no momento em que isso vier a dar qualquer tipo de problema, ele tem que investigar e tomar as devidas medidas, né, possíveis. Uma das coisas que é importante, se hoje a gente for pesquisar na internet, existem várias empresas que apresentam os seus programas de integridade, várias empresas, né, com premissas e com as suas principais, digamos assim, propostas, tá? Não é toda empresa que vai ter que cuidar de tudo, né? Então, se eu sou uma empresa que tenho zero risco ambiental, eu não tenho que fazer um programa de integridade que se preocupe com questões ambientais. Talvez o meu risco seja um risco financeiro, eu tenho um alto risco de lavagem de dinheiro por ser intrínseco da minha atividade. Talvez o meu risco seja um risco de LGPD, né? Então, eu vou ter que ter uma super proteção em relação aos dados que eu circulo. Então, a primeira questão que se parte é da empresa entender qual é o risco que ela está sujeita para que ela possa desenvolver os mecanismos, daí que foi a tua pergunta, né, André, efetivos, para que ela possa fazer esse mapeamento dos riscos, tá? Para depois desenvolver o seu programa de integridade, que inclusive é uma das premissas lá dos artigos 41 e 42 do Decreto 8420, né? Que é fazer o mapeamento dos riscos para depois, em cima dos seus riscos, implementar os programas de integridade. Bom, Laís, fiquei com uma curiosidade aqui a partir da tua fala, de comentasse sobre esse descolamento, né, ou suposto descolamento entre aquilo que seria a vontade da companhia e o que seria a vontade pessoal dos administradores. A gente tem, historicamente, a criação das pessoas jurídicas no nosso sistema como um dos principais fatores de avanço, né, social, avanço do capitalismo, incentivo a grandes empreendimentos, a investimentos, etc. Então, a gente teria, vamos dizer assim, pegando a tua fala, aquilo que seria a vontade, o interesse da companhia, que é realizar determinados projetos, e alguns administradores adotando esse processo mental de que, bom, eu até não gostaria de exercer aquele ato, eu não gostaria de cometer uma fraude, eu não gostaria de cometer algo ilícito, mas isso é a vontade da companhia, é aquilo que ela tem que fazer e vamos lá, porque isso então justificaria. Só que a gente sabe, né, que muito embora a criação das pessoas jurídicas tenha sido realmente esse avanço histórico,
elas não existem no mundo real, né? É uma ficção que foi criada, então elas são representadas ou apresentadas pelos seus administradores, como tu bem disseste, né? Em alguns momentos ali, de fato, na linha de frente, tomando esses atos, e em algumas outras situações, por uma questão mais omissiva, né, ou por não terem determinados cuidados, e até tu mencionaste aqui muito bem o dever de diligência do artigo 153 da Lei 6404, então essas ações acabariam sendo cometidas, seja por um ato ou por um descuido dos administradores, que deveriam se preocupar com isso e trazer o presente aí, o conteúdo do dever de diligência. A minha pergunta, aliás, tenho duas perguntas para ti a partir disso. A primeira, claro, já sabendo que eu tive um pouco de spoiler aí da tua tese, não sei se as tuas ideias mudaram desde então, né? Eu tive a feliz oportunidade de ler a tua tese, realmente excelente. Mas então a primeira pergunta que fica é isso, falando dos deveres de diligência, a gente pode então concluir de toda essa tua fala que a implementação de um programa de compliance é um conteúdo, altera ou de alguma forma impacta o conteúdo do dever de diligência, e a gente trabalha aqui muito, né, e tu referes na tua tese, o artigo 153 e os outros artigos da Lei 6404 que trabalham com companhias. Mas nós temos outras formas de organização, inclusive organizações empresariais. E aí até tem uma pergunta que eu estou dando uma espiada no YouTube, né? O Luiz Guarda, que está, um abraço aí para ele, para todo mundo que está nos acompanhando, ele vai nessa linha, né? Ele pergunta se há regras de compliance para empresas de pequeno porte. Então, eu também fico com essa curiosidade, se a gente pode transpor todas as noções que tu muito bem construísse a partir dos dispositivos da Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, também para outras formas de organização, sejam elas empresárias ou não, enfim, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, é uma excelente pergunta, tá? Principalmente, eu acho, pela formação do empresariado brasileiro, que nós sabemos que a maioria das nossas empresas, elas são empresas de micro de pequeno porte, né? E também, se a gente fosse pensar numa forma societária, as SAs não correspondem nem de perto a um número expressivo, considerando o número de empresas total no Brasil. Nós sabemos que há uma grande predileção pela sociedade limitada, né? Até um motivo pelo outro, né? Porque há um grande número de micros e pequenas empresas, enfim, a SA não seria o tipo mais adequado para essas empresas. Mas vamos lá, vamos responder. Bom, primeiro, sim, e categoricamente afirmo sim, é conteúdo do dever de diligência a implementação dos programas de integridade, tá? Por quê? Primeiro, por um dever geral de boa-fé existente na tarefa de administrador, tá? Que é decorrente desse... vamos, de novo, o dever de diligência é decorrente de um dever geral de boa-fé existente nesse administrador que se compromete a bem administrar. Inclusive, a doutrina portuguesa, ela vai começar, quando ela começa a trabalhar com essa questão de deveres dos administradores, a primeira coisa que ela vai dizer é: o principal dever de um administrador é bem administrar, ponto. Né? E isso é uma decorrência, né, de um dever geral de boa-fé inerente a essa atividade, tá? Bom, segundo, conteúdo do dever de diligência a mitigação de riscos e a implementação de um programa de integridade. Ela não só mitiga riscos de detecção de fraude, mas ela também, se a empresa for pega num procedimento, né, for condenada num procedimento oriundo da Lei 12.846 de 2013, ela pode ter um desconto na multa de até 4% se ela mantiver um programa de integridade, né? E um terceiro ponto, especificamente daí em relação às companhias abertas, né? Existe uma instrução da CVM, a instrução 586, que ela determinou expressamente a aplicação do formulário, a resposta do formulário aplique ou explique, e várias daquelas premissas do formulário têm a ver com condutas de integridade, né? Então, me parece que a empresa hoje não está mais, as companhias de capital aberto, elas não estão mais numa situação de escolher se elas vão ter
programas de... E daí vou misturar um pouco aqui programas de governança com integridade, enfim, com programas de integridade. As empresas têm que separar esses dois programas, porque lá o formulário Aplique ou Explique leva a isso, né? E se eu não aplico, eu tenho que explicar o porquê que eu não aplico. E por fim, e daí fazendo algo assim, falando algo bem dos interesses dos administradores, um quarto motivo, digamos assim, seria o fato que, na pior das hipóteses, o administrador poderia utilizar isso em sua defesa, né? Então, a gente sabe que lá a legislação, a 2846 de 2013, ela atribui responsabilidade subjetiva, ela vai falar, inclusive, os administradores também poderão ser condenados na medida da sua culpabilidade pelos atos lesivos à administração pública, que é o que trata aquela legislação. Mas a gente sabe que há uma tendência, especialmente de inspiração norte-americana, dos administradores poderem dizer, não, eu fiz tudo o que eu pude, né? Inclusive, eu implementei, cuidei, investiguei, monitorei um programa de integridade, né? Então, me parece que sim, nós temos aí mais um subdever dentro desse guarda-chuva da diligência, né? Ademais do dever de cuidado, do dever de monitoramento, de fiscalizar, de investigar, de bem administrar, de mitigação de riscos, a gente sim surge um dever de implementação dos programas de integridade, tá? Em relação, a gente sabe, né, que o Código Civil, quando trata das sociedades, ele não foi tão minucioso na especificação de deveres, né, dos administradores. Então, vai ter lá aquela frase, como eu já disse, o dever de cuidado inerente a todo homem médio por obo na condição dos seus negócios, né, que a gente já fez a crítica aqui. Mas me parece que o nosso ordenamento, né, ele assume para toda e qualquer sociedade aqueles exemplos de deveres que estão lá previstos na lei de sociedades, ou seja, o dever de diligência, o dever de lealdade, o dever de evitar conflito de interesse, o dever de prestação de contas, né? Então, aquilo, o dever de informação. Então, isso me parece emanar por todo o ordenamento jurídico e ser razoável para toda e qualquer sociedade, tá? Então, dessa mesma forma, me parece ser plenamente possível a gente também atribuir a esses administradores esse subdever de implementação. Mas, vamos lá, de novo, não existe boa ou má governança, que nem disse o Menezes Cordeiro. Eu não vou implementar um programa high-tech, como uma empresa de grande porte implementou, numa microempresa ou empresa de pequeno porte. Eu vou fazer as devidas adaptações, tá? E dá para fazer, né? O que existe é algo que seja possível, né? Então, nós vamos criar controles, a gente vai criar instâncias de decisões, a gente, de repente, vai tentar, se tem algum problema numa gestão que é um pouco mais despreparada, criar uma profissionalização. Enfim, existe uma série de premissas que podem ser feitas, né? Premissa básica da empresa familiar, que eu acho que seria um primeiro grande momento, né? Fazer exatamente a divisão patrimonial, né? Aquilo que é da pessoa jurídica, o que é do sócio, e isso não se confunde. Que é uma das coisas que a gente vê muito, né? Em empresas de cunho familiar, essa confusão entre um caixa e outro, né? Então, existe sim formas de se fazer e adaptações possíveis e podem ser feitas em qualquer empresa de qualquer porte, na minha visão. Laís, aproveito aqui para fazer, e aqui já chegando ao final do tempo, com muita brevidade, duas perguntas diretas. A primeira, você fala sobre a responsabilidade de administradores, mas um assunto que a gente trabalha pouco aqui no Brasil, em outros países, a gente não costuma ter paralelo em muitos outros países, que é o Conselho Fiscal. Tá? Como é que você vê a questão da responsabilização pela mesma ideia, por falta de verificação, sinalização, de conselheiros fiscais, que, aliás, é uma coisa que a gente não costuma ver na realidade brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o Cícero Pereira fez o seguinte questionamento aqui no YouTube, sobre o que acha da aplicação da Business Judgment Rule para servir como parâmetro na adoção dos processos internos de compliance. Feitas perguntas, acho que teremos aqui oportunidade final.
Bom, vamos lá. Cícero e o Luiz, né, também que fizeram as perguntas. Muito obrigada pelas perguntas. Bom, a Business Judgment Rule tem um autor americano, Robert Clark, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a Business Judgment Rule é o tipo de teoria que causa sorrisos aos administradores, né? Fazendo uma tradução bem literal da frase dele no livro, né? Ele causa sorrisos aos administradores, né? Mas, na realidade, é uma teoria que é amplamente aceita pelo nosso ordenamento. Se a gente for dar uma olhada na CVM, as decisões da CVM super acolhem a Business Judgment Rule, e ela tem uma motivação de ser, né? Porque qual é o objetivo, né, dela? Uma decisão negocial, vamos lá, uma decisão negocial tomada há 3, 4, 5, 10 anos atrás, é muito difícil que quando ela chegue num julgamento, por exemplo, de um grupo de acionistas que não se conformou porque aquilo gerou um prejuízo, ela consiga ser reproduzida no seu exato contexto para o juiz decidir se aquilo foi certo ou foi errado. Primeiro, a gente tem questões, a gente não sabe o quanto de tempo que o administrador tinha para tomar aquela decisão, a gente não sabe quais eram as informações que ele tinha disponíveis no momento, a gente não sabe se o não tomar a decisão não poderia ser pior do que tomar a decisão, né? Então, me parece que a doutrina norte-americana, a jurisprudência norte-americana, ela chegou à seguinte conclusão: é no mínimo ilógico eu fazer com que um juiz decida sobre o acerto ou não de uma decisão, passado um monte de tempo, ou enfim, com outras circunstâncias que ninguém sabia o que estava acontecendo com o administrador. Agora, nós podemos ter algumas premissas. Essa decisão foi tomada de forma informada, com toda a informação que era possível no momento. Essa decisão ela foi tomada de boa fé, buscando os melhores interesses da companhia. Essa decisão ela teve ausência de qualquer conflito de interesse, o administrador não tinha nenhum interesse nela, e o principal aqui, essa decisão era negocial, e eu já vou dizer o porquê que eu estou batendo tanto nisso. Beleza, então a gente não tem por que responsabilizar o administrador por uma decisão negocial que ela foi tomada equivocada. Eu tinha que ter investido 50 milhões aqui, eu investi 100. Bom, paciência. É risco da atividade, é risco do negócio. Por que negocial? Porque se a gente for pegar os atos previstos na Lei 12.846 de 2013, que via de regra orbitam numa seara criminal, tá? Eu não tenho decisão negocial. Eu tenho a decisão de cometer um crime ou não. E daí eu sugiro a leitura para todos do caso Embraer, da CVM, que é recente, inclusive, aonde foram os administradores condenados, né? Porque a decisão dele, pago propina ou não pago propina? Isso não é negocial. Isso é a decisão de cometer um crime ou não, tá? Então, é nesse contexto que eu acho que a gente tem que, a primeira coisa, é uma decisão negocial ou não é uma decisão negocial? Bom, era. Foi tomada de boa fé, foi tomada de maneira razoavelmente informada com as informações que se dispunham no momento. Foi tomada sem qualquer conflito de interesse, a gente não tem o porquê, né, super colocar os administradores nessa, digamos assim, situação desconfortável de fazer com que eles tenham medo de tomar decisões. A Mariana Pargendler tem um texto ótimo, onde ela vai dizer quem é que ia sentar numa cadeira de administração e tomar uma decisão de 10 bilhões de reais se toda e qualquer conduta pudesse ser penalizada. Ninguém ia fazer isso, tá? Então, se eu não me engano, o nome do texto é o dela de Business, me ajudem, ou é o Direito Societário em Debate? Eu acho que é o de Business, né? Que ela em fala. Ação, não é? Ela tem... Direito Societário em Ação, eu acho, tá? Então, mas, enfim, é um texto da Mariana Pargendler que ela vai discutir exatamente sobre isso, tá? Bom, sobre o Conselho Fiscal, professor André, em virtude do nosso tempo e em virtude de que isso é algo que vai ficar para estudos futuros, mas já que o professor André que nos deu spoiler, sim, André, quando eu comecei a estudar esse assunto, e como eu disse, é um assunto que me é muito caro, né, que eu há muito tempo estudo esses relacionamentos de ética e direito empresarial, me bateu fortemente o questionamento sobre a questão do Conselho Fiscal.
porque lá o artigo que trata das atribuições do Conselho Fiscal, ele já no inciso 1º vai dizer que é a tarefa do Conselho Fiscal fiscalizar os atos da gestão, as suas atribuições, etc, etc, etc. E a pergunta que eu me fiz é: aonde estavam os conselheiros fiscais de todas essas empresas que nós vimos envolvidas nessas grandes fraudes nos últimos 6 anos, pelo menos? Aonde eles estavam? É só essa pergunta, né? Estavam em casa, dormindo, fazendo o quê? Eu até agora não tenho notícia, mas confesso que faz alguns meses que eu não pesquiso nada na CVM sobre isso, mas até agora eu não vi notícia de nenhum conselheiro fiscal sendo condenado. Administradores, sim, agora o Conselho Fiscal não. E a professora Gabriela, que nossa professora de Direito Societário de SA, né? Não vai me deixar mentir que os conselheiros fiscais têm as mesmas responsabilidades dos administradores, né? Então, mas isso acho que pode ficar como tema de um próximo debate, assim que a gente tiver que eu tiver algumas conclusões mais precisas sobre o assunto. Baita tema, baita tema. Eu sei que a gente está super estourado aqui no tempo, mas eu não posso deixar de te agradecer, Laís, por mais essa aula maravilhosa para todos nós. É sempre uma alegria. Eu aprendo muito contigo diariamente e não me surpreende, obviamente, a paixão e a propriedade com as quais tu trata desse e de outros temas, mas especialmente desse tema, né, que a gente sabe que é caro para ti há tanto tempo. Eu queria deixar um beijo grande, especial para a Luísa, que está aí, né, com 35 semanas nos acompanhando em mais essa jornada, tá aí, o barrigão lindo, o pessoal não tá vendo, né, em tempos de quarentena a gente não está tendo a oportunidade de ver o barrigão tanto, mas eu fico muito feliz. A Lara, a primeira filha da Laís, para quem não sabe, nasceu logo depois, na madrugada, né, após uma palestra, um evento lá na PUC, em que a gente também saiu super agitada. A Luísa vai esperar mais um pouquinho aí, mas também está, né, no nosso... mas também está desde logo aí no agito, né? É uma alegria imensa e muito obrigada, Laís, e muito obrigada, André, por nos proporcionar esse espaço aí, nosso agitador cultural também. Não podia deixar, né, em tempos virtuais, de continuar sendo. Beijo grande, valeu. Muito obrigada pela companhia de vocês, aos que assistiram, André e Gabi, sempre um prazer a gente fazer essas divididas. Bom, Laís, Gabi, excelente, fiquei muito feliz. Aliás, só uma correção aqui, que a Gabi falou, 35 semanas, na verdade 35 semanas amanhã, e aliás havia toda uma expectativa sobre isso, porque só para dar uma outra notícia aqui, a Lara, a primeira filha da Laís, nasceu justamente na madrugada seguinte a um evento em que nós 3 participamos. Então, quem sabe, mas não seja uma expectativa, vamos esperar o tempo adequado da Luísa. Mas eu fico muito feliz por todo o envolvimento aqui do público também. O Maurício Endorf fez um questionamento que não teremos tempo aqui para trabalhar publicamente. E renovo aqui meu agradecimento a todo o público, a todos que estão assistindo, e também a Laís por compartilhar conhecimento e a Gabriela por compartilhar aqui a mediação. Obrigado a todos.